Estamos agora no interior do edifício a olhar para as mesmas paredes que vimos do exterior. E estas paredes de alvenaria são, tal como dissemos, paredes com grandes blocos de granito, alguns mais pequenos, e com uma argamassa que é uma argamassa muito pobre. Pobre no sentido de não ter muito ligante. Pobre no sentido de ser uma argamassa de cal, pobre no sentido de ser uma argamassa de barro. Não pobre no sentido de não ter qualidade, antes pelo contrário. Estas argamassas têm esta dificuldade que já referimos. Se forem sujeitas à ação da água, sobretudo se as paredes tiverem entrada de água pelo cimo, elas vão degradar-se rapidamente e a parede pode entrar em ruína. Esta parede interior, ou esta vista interior da parede, precisamente na zona onde conseguimos observar pelo exterior uma grande deformação da parede, permite-nos descobrir algumas das razões dessa deformação. É que nós temos, além da parede de fachada, temos paredes transversais. Estas paredes transversais travam, suportam de alguma maneira o movimento contra o seu plano da parede da fachada. Mas se repararmos, há aqui uma zona em que esta parede interior desapareceu. E nós conseguimos ver isso rapidamente se olharmos para a estereotomia, para o feitio, o posicionamento, a maneira como as pedras se organizam. Ou seja, a zona onde a nossa fachada teve uma grande deformação é uma zona onde, outrora, ela terá estado travada por uma parede interior que neste momento não existe. Se é grave ou não é grave, do ponto de vista estrutural, teríamos que ter, naturalmente, a ajuda da topografia para verificar a verticalidade da parede e, naturalmente, fazer cálculos elementares para perceber se a resultante das cargas está ou não ainda dentro do núcleo central. Se a resultante das cargas estiver dentro do núcleo central e o desaprumo da parede não for significativo, nós podemos pensar na injeção, com alguma suavidade, sem pressão, de caldas de cal, por exemplo, que vão colmatar estes vazios criados na parede. E, portanto, nós não temos necessariamente que tornar a pôr a parede na sua posição inicial. O que temos de garantir é que esta deformação não vai evoluir até à ruptura. Mas esta observação do interior das paredes dá-nos outras informações, permite-nos conhecer outros aspectos. Já não há pavimentos, já não há coberturas. Naturalmente que esses elementos eram elementos de madeira, mas se observarmos a parede vamos verificar que ela era mais espessa no resto do chão e que depois tem um pequeno dente e que o andar superior era menos espesso. Este dente servia para apoiar os barrotes de madeira do próprio pavimento. Ou seja, em linguagem técnica, estava resolvido o problema da entrega do pavimento. E tinha uma outra vantagem, embora reduzida no caso deste edifício porque só tem 2 pisos de altura, que é a vantagem de poder ir reduzindo o tamanho das paredes, a espessura das paredes e, portanto, o seu peso à medida que vamos subindo em altura nestes edifícios. Aliás, como sabemos, muitas vezes o último andar destes edifícios já não era em alvenaria de pedra, era em tabique. Voltando a olhar para estas paredes interiores, estas paredes que são ortogonais à fachada, temos que perceber bem que elas funcionam como um travamento fundamental da parede da fachada e que há um embrincamento entre as pedras desta parede e a da fachada. Se nós retirarmos esta parede, como retiramos uma anterior, e é natural que numa intervenção desta envergadura haja algumas destas paredes que possam ter que ser demolidas, há naturalmente que pensar qual é a forma de desmontar esta parede sem perturbar a parede exterior. Ou seja, a palavra demolição é uma palavra que praticamente não podemos usar. O que temos que usar é a palavra desmontagem. Nós temos que desconstruir, peça a peça, esta parede para que essa demolição ou essa desconstrução não vá perturbar a parede existente. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, naturalmente, é perceber como é que vamos introduzir elementos suficientes, novos elementos estruturais, novos reforços, que vão substituir a função, que vão fazer a função que esta parede transversal estava a realizar. Se olharmos para estas paredes, agora não na perspectiva estrutural, mas na sua perspectiva mais funcional, vamos verificar que todas elas eram rebocadas. Todas elas eram rebocadas com rebocos à base de cal. À base de cal ou à base de barro, mas fundamentalmente à base de cal. Nesta parede, os poucos vestígios que restam destes rebocos de cal permitem-nos ver a sua enorme espessura. E permite-nos ver, apesar da sua degradação, que a fissuração que têm
e as suas rupturas têm a ver sobretudo com a ação da água e com os movimentos da parede. Estes revestimentos de cal, estes rebocos de cal, têm esta capacidade de ser muito elásticos. Aliás, há, naturalmente, todos conhecemos a lógica, que é a lógica do corpo humano, de ter uma estrutura óssea, depois de ter um conjunto de músculos, de tecidos e depois de ter a pele sempre mais flexível. É exatamente o que se passa com um reboco de cal com estas características. Eu tenho uma parede de pedra mais rígida, eu tenho um reboco que é menos rígido, que é mais permeável à água, e eu depois tenho uma pintura, em geral, que é uma pintura mineral, e que é uma pintura que não forma filme, que não forma uma capa rígida e que permite esta transição suave entre o exterior e o interior da parede. Os rebocos de cal, de grande espessura, tinham esta enorme vantagem de estar em harmonia com a parede. Se neste edifício estes rebocos estão todos degradados e estão todos retirados, tem a ver, naturalmente, com o seu abandono e tem a ver com a ação prolongada da água. A pergunta que se coloca é, numa ação de reabilitação, numa ação de restauro, não podemos dizer, porque este edifício já não estará em condições de restauro, numa ação de requalificação deste edifício, faz sentido usar rebocos diferentes dos originais? Porquê? Faz sentido usar rebocos tecnologicamente mais evoluídos? Não há nenhum problema, naturalmente, em usar outros rebocos. Temos que ver, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da história do edifício, o que é que faz sentido. Mas há uma regra fundamental. Nós não podemos usar rebocos rígidos. Nós não podemos usar rebocos que tenham sais. Nós não podemos usar rebocos que não sejam permeáveis ao vapor d'água. Nós não podemos usar tintas que não sejam permeáveis ao vapor d'água. E então as soluções são tão simples. Ou são as soluções tradicionais, ou são soluções novas, por exemplo, com argamassas de pozolanas, que têm características muito semelhantes. O edifício é que define que tipo de revestimento é que nós podemos utilizar.